Em homenagem ao Dia dos Pais que passou nessa semana, no domingo, eu vou fazer aqui uma lista com os 9 melhores pais das séries que a gente assiste por aí. Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou o Série Sexual, eu sou o Luke Smith e eu listei alguns pais aqui de séries que a gente assiste por aí, particularmente que eu assisto, e que merecem uma homenagem nesse Dia dos Pais, que merecem os nossos parabéns por suas particularidades. Eu selecionei aqui por motivos diferentes cada um deles. Mas antes de eu começar essa lista, se você ainda não é inscrito aqui no canal, já se inscreve aqui embaixo e clica no sininho também para ativar as notificações dos próximos vídeos. E para abrir a lista aqui dos melhores pais das séries, eu vou começar com as séries de comédia e já de cara soltando um bem desconhecido aí que pouca gente ainda assiste, que é o Adam, lá da série Man with a Plan, que é interpretado pelo Matt LeBlanc, que fazia o Joey lá em Friends. E por mais que essa série ainda não seja muito conhecida, é uma série muito legal, que é gostosa de assistir, é uma série muito leve. E o Adam, nessa série, ele é um cara que tem uma empresa, que já tem toda a carreira dele formada, que a empresa dele é ele e o irmão dele e tal, e tem uma mulher e 3 filhos. Só que a mulher dele largou a carreira para cuidar dos filhos, enquanto ele, se dedicava só à empresa, para eles construírem um lar, construírem uma família e poder se bancar e tudo mais. Só que agora que os filhos já estão um pouquinho grandes e tal, que eles já sabem se virar um pouco melhor sozinhos, a mulher dele, ela quer voltar a trabalhar, ela quer voltar a ter uma carreira. E o Adam deixou a empresa dele um pouco de lado, diminuiu o horário dele para começar a cuidar dos filhos, enquanto ela buscava agora a vez dela de conseguir subir na carreira profissional. E eu sei que eles, se a gente for jogar assim no papel, ele não tá fazendo mais do que a obrigação dele como pai. Ele tem que cuidar dos filhos, independente da mulher dele trabalhar ou não. E independente de ele trabalhar ou não. Não é só porque ele trabalha e coloca comida em casa que não pode cuidar dos filhos, que quem cuida é a mulher e dane-se. Mas, pelo contexto da série, ele foi criado por pais racistas, machistas e tudo mais. Então, se a gente levar nesse contexto, e principalmente que é uma série de comédia, a gente vê ali que ele se esforça porque ele não se dá muito bem com as coisas ali pra cuidar dos filhos em casa, pra levar na escola, pra fazer a comida deles e tal. Então, do jeito dele, ele tá se esforçando e tá aprendendo pra poder apoiar a mulher dele e pra tentar, agregar alguma coisa na vida dos filhos também, o que na série gera várias situações que a gente dá muita risada. Então ele merece aqui um Feliz Dia dos Pais, porque apesar de tudo, ele é um ótimo pai e faz de tudo pelos filhos dele. Daddy? Yeah, Butterbean? I'm worried about kindergarten. Honey, you should be worried. Kids are mean. But just know, if you ever feel uncomfortable, you start swinging, okay? Punch in the nose can be a real problem solver. Um outro cara que eu tenho que mencionar aqui também, que talvez algumas pessoas possam discordar de mim, não sei, mas é o Alan Harper, lá de 2 Homens e Meio, ou de 2.5 Men. Ele que é o pai do Jake Harper, que eles dois foram morar lá na casa do Charlie, depois da separação, depois do divórcio do Alan. E por mais que o Alan seja muito atrapalhado e seja mão de vaca, e tenha tantos defeitos como pessoa, como pai, do jeito dele, ele não deixa nada a desejar. Ele faz de tudo pelo Jake, ele demonstra pra todo mundo que ama o Jake, ele tenta montar acampamentos, ele tenta se importar com o que tá acontecendo na escola, tenta se importar com o que tá acontecendo na vida amorosa do Jake. Ele erra, ele peca em alguns momentos ali porque ele invade demais, ou porque ele exagera nas broncas, exagera no pensamento dele, mas ele tenta, o jeito dele de amar o Jake, é o jeito que ele encontrou de demonstrar esse amor, e essa é a intenção dessa lista aqui também, é mostrar que cada pai é de um jeito, não são todos iguais e são todos perfeitos ao seu próprio modo. E o Alan é um desses casos, é uma dessas exceções, que apesar de ele falhar várias vezes, nunca faltou um lar pro Jake, nunca faltou uma comida, nem que ele tivesse que se humilhar, que fazer vários testes de remédios, de um monte de coisa, e cair cabelo e ficar doente, mas ele nunca deixou faltar um prato de comida e um teto pro Jake. Ainda aqui no gênero de comédia, a gente tem um grande pai aí também, que tenho certeza que fez parte da tarde de muita gente, de repente faz parte até hoje, que é o Julius, o pai do Chris, lá na série Todo Mundo Odeia o Chris. E por mais que ele seja lá, mão de vaca, e as coisas custam 22 centavos, ele conta cada centavo e não compra nada. O meu pai sabia o preço de cada coisa. $1,09 acabam de ir pro lixo. $2 pegaram fogo. Eu não acredito nisso. 49 centavos de leite derramado na minha mesa. Alguém vai beber esse leite. E o presente dos pais dele, ele prefere que pague uma conta, que compre alguma coisa pra ele e tudo mais. Ele tem todo o jeitão dele, mas
não dá pra esquecermos dele nesse dia, porque, poxa, ele se esforça pra caramba e o cara tem 2 empregos, o tempo livre que ele tem é praticamente pra comer e dormir em casa, e todo esse esforço, toda essa correria que ele faz só pra sustentar a família dele, os 3 filhos, a mulher e tudo mais. E o mais da hora ainda, que me fez colocar ele nessa lista, além de tudo isso que ele já faz lá na série, é que ele é um personagem baseado em um cara real, que é o pai do Chris Rock, o comediante que a gente conhece aí, que realmente existe. E na realidade ele tem muito mais filhos, né? Ele tinha muito mais filhos, porque ele já faleceu, mas ele era daquele jeitão, né? Eles puxam pra comédia, mas aquele era o jeito dele, aquele era o esforço que ele fazia pra manter a família em pé. Então ele merece também essa homenagem, merece estar nessa lista dos melhores pais das séries. Então eu devia ter medo porque você trouxe seu pai. Não, você devia ter medo, porque se encostar um dedo no meu filho, você não vai pra cadeia. Eu vou pra cadeia. O que você vai fazer? Você vai descobrir o que eu vou fazer. Acha que eu tô brincando? Um outro também que é muito óbvio que eu não poderia deixar de fora dessa lista é o Michael Kyle. Putz, quem nunca quis ser um pai como o Michael Kyle, ou quis ter um pai como o Michael Kyle? E é claro que ele faz tudo isso, né, sem perder a graça. Ele faz de tudo pelos filhos dele e pela mulher dele também, né, pela Jay. E pela casa, ele construiu a família dele do nada, assim, ele saiu da pobreza e alugou um caminhão e com dinheiro alugou outro. Ele foi construindo toda uma empresa ali de caminhões, de logística, e conseguiu sustentar a família dele, que hoje, né, tem uma situação bem confortável financeiramente. E ele usa o tempo livre, já que ele é o dono da empresa, para conseguir ensinar os filhos dele a também se virar na vida, se virar com as outras pessoas, com o próprio negócio, né, quando eles criaram um bazar lá. Enfim, ele sempre acha um jeito, do jeito dele, para conseguir ensinar alguma coisa para os filhos, e isso é muito da hora, né, e sempre tem aquela assinatura final dele que ele escreve aqui no ar, Michael Kyle. Quem não lembra quando ele brincou com a cabeça do Júnior, quando o Júnior fumou maconha pela primeira e única vez na série? Quando os filhos dele, né, o Júnior, a Claire e a Cad falaram que queriam um pai melhor, que não queria que ele fosse o pai. Aí eles começaram a imaginar várias situações de como seria o pai perfeito para os filhos dele. E toda a teoria ele ia lá e quebrava. Então, tipo, mano, teve várias situações que ele ensinou um monte de lição para os filhos e que foram muito importantes pro crescimento de cada um deles. Eles dizem, aí, cara, experimenta aí, compadre, dá um tapinha que é o bicho, sabe? É como semente de uva, de maçã. Aperta aí, maluco, é muito legal. É autodestrutivo e eu espero que você não faça mais. É, pai, mas a tentação é grande. Eu sei, mas houve uma coisa que eu aprendi na minha vida. A única coisa que você pode controlar é você mesmo e as coisas que você faz. Acho que sim. Olha, filho, fala comigo. Quando pensar em fazer alguma coisa idiota, fala com seu pai. Tá bom? Eu não quero perder você pras drogas ou pra qualquer outra coisa. Então, vou lhe dizer uma coisa. Nunca mais fumo maconha. Verdade. É, sabe, eu detestei. As coisas ficaram diferentes e vocês se mexiam como câmera lenta. E eu não podia falar nem ouvir. Foi horroroso. Ah, o pior é que acontece toda vez que você fuma. Uau! E fica cada vez pior. Caramba! E às vezes os efeitos meses, e às vezes anos, e às vezes você pode uma morte. E ainda aqui no gênero de comédia a gente tem um cara que tem que citar também, que na série ele foi pai por muito pouco tempo, que foi mostrado porque já estava no fim da série, e eu tô falando de um cara de How I Met Your Mother, e se você não assistiu o último episódio dessa série, pula pra esse tempo aqui pra você não tomar spoiler. E pra você que já assistiu, é claro que eu tô falando do Barney Stinson, porque, mano, se a gente levar em consideração o final original, porque vocês sabem que tem um final alternativo. Se você não sabe, clica aqui no card que eu vou deixar um link onde eu comento e mostro esse final alternativo no mesmo vídeo. Então é só clicar aqui para poder ir lá conhecer. Mas no final original, a gente viu que o Barney se separou da Robin e que ele voltou para a vida dele, de pegar um monte de mulher, de ficar solteiro, e que era aquilo que ele queria ser. Só que se você for lá assistir de novo o último episódio, talvez você não tenha prestado atenção, ou talvez tenha, então vale aqui relembrar. No finalzinho da série, todo mundo queria que o Barney voltasse a ser aquele cara romântico, a ter um relacionamento, porque ele não podia regredir voltando a ser o que ele era lá no começo da série. Inclusive foi o que muita gente criticou. Ele começou a argumentar contra isso, ele falou que ele era daquele jeito, ele não podia ser somente ele, tinha que ser outra pessoa só para agradar os outros. E aí todo mundo ficou meio pensativo e tal, tanto que pra provar o argumento dele, passou uma menina assim em frente à mesa do bar deles. I am never gonna be a guy who meets a girl and from the first time I see her, I'm just like, you are the love of my life. Everything I have and everything I am is yours forever. Really? No, I'm just making a point. Move it along.
E aí passam mais alguns momentos aí da série, ele acaba engravidando uma menina lá do mês perfeito dele, e quando a menina tem a filha dele, ele vai conhecer a filha no hospital, e ele se apaixona por ela, e ele acaba falando exatamente essa mesma frase. You are the love of my life. Everything I have and everything I am is yours. Forever. Foi emocionante demais essa cena, só de lembrar, já dá uns arrepios, já dá uma emoção de lembrar dessa cena e de que perceber do que a série quis mostrar, que nenhuma mulher conseguiu o amor do Barney além da filha dele. Foi a única mulher capaz de mudar realmente quem ele era e a única que foi capaz de realmente despertar um amor verdadeiro nele. E acho que foi isso que eu entendi da série, por causa dessas referências aí, mano. Não dava pra não mencionar o Barney nessa lista, porque ficou anos se portando de um jeito diante das mulheres e só depois do nascimento da filha dele é que ele mudou completamente. Pelo menos foi o que mostrou ali nos últimos minutos da série, e ele foi sim um ótimo pai. Tenho certeza que com o crescimento da filha dele ele foi um pai melhor ainda. Então vale a homenagem aqui também para o Barney Stinson. E para fechar aqui a lista de comédia, a gente tem que fazer essa homenagem enorme para o tio Phil, lá de Um Maluco no Pedaço, que era só tio do Will Smith, mas era pai do Carlton, da Hillary e da Ashley. E que, né, não dá pra negar que ele era um grande pai também pro Will. Quantas situações ele não esteve lá pro Will, ele deu bronca quando precisou, ele apoiou quando precisou. Ele tava lá o tempo todo, abraçou, beijou, se preocupou. Não tenho o que falar, não tenho o que falar mesmo. Mesmo ele sendo todo bravão, mesmo ele dando tapa na cabeça do Will, não achando graça nas piadas, mas ele foi um puta de um paizão pra todo mundo lá, principalmente pro Will, que não tinha o pai dele por perto, que foi abandonado desde criança. Então, mano, impossível não colocar o tio Phil nessa lista aqui, que foi um puta de um pai foda. Eu nunca precisei dele, eu não preciso agora. Will. Não, e sabe o que mais, tio Phil? Eu vou me formar sem ele, eu vou arrumar um bom emprego sem ele, eu vou casar com uma mulher legal, eu vou ter um monte de filhos e eu vou ser um pai muito melhor do que ele foi. Eu não vou precisar dele pra isso, porque ele não teria porcaria nenhuma pra me ensinar sobre como se ama um filho. Por que ele não liga pra mim? Agora, saindo do gênero de comédia, eu preciso mencionar também um outro pai que teve que mudar um pouco a vida dele aí para conseguir cuidar dos seus filhos, e eu tô falando do Walter White. E que apesar de todas as escolhas erradas que ele fez ao longo da série, mas não dá pra negar que ele é um pai muito preocupado com seus filhos. Porque ele sempre foi um cara certo, sempre foi um cara íntegro, tinha uma profissão muito nobre, que é ser professor, é você ensinar, transmitir o seu conhecimento para os outros, inspirar outras pessoas a se interessar pela sua matéria, o que não é fácil, a gente sabe. E mesmo assim ele batalhava e fazia todas as coisas certas, tinha uma família ótima, mas infelizmente ele descobriu que tinha um câncer e que morreria em pouco tempo. E aí quando ele morresse ia ficar lá o filho dele que tinha deficiência física ou mental, não lembro muito bem qual que era a deficiência dele, mas ele tinha um tipo de paralisia e a mulher dele estava grávida. Então ele sabe que, mano, a maior fonte de renda ali, por mais que não fosse tão grande, mas a maior fonte de renda da casa era dele. E se ele morresse ia ser muito complicado para a família dele. Então ele deixou tudo que ele acreditava de lado, arriscou a saúde dele, arriscou a integridade dele, arriscou a sobrevivência, arriscou a própria vida, criando lá as metanfetaminas e juntando um montante de dinheiro para poder cuidar dos filhos e da mulher, para que eles não ficassem desamparados depois da morte dele. E por mais que ele tenha se perdido ali no meio do caminho, fazendo um trocadilho, ele tenha se encontrado também, né, porque ele se encontrou no que ele gostava de fazer, finalmente admitiu que era aquilo que ele gostava de fazer, que ele era bom. Tirando essa parte, as intenções dele desde o começo, ou pelo menos no começo, foram muito boas, ele fazia aquilo pelos filhos dele. Então não dá pra deixar ele de fora dessa lista também dos melhores pais. My big boy pants. Mama, could you zip up my big boy pants? Seriously? Don't. What?
Walt? I have no idea. No, you know what? Don't even look at them. They're obviously very stupid. Yeah. I think those jeans look really good on you. I think you should get them if you like them, okay? You know what? Why don't you just hang out here for a second? I'll be right back. Oh, no. Hey, Mommy, I think I pinched a loaf in my brand new big boy pants. What are you doing? What's wrong, Chief? Having a little trouble walking? Get off me! Get off me! I'll mess you up, man. Well, you'll have one shot. You better make it good. What, are you waiting for your girlfriends? You better go. You better go. Take it. Take your shot. Take it! Come on, let's get out of here. Let's go. Psycho. Agora a gente vai lá para a série Supernatural, mas não estou falando do John Winchester, eu estou falando dele, o maior pai que teve na série de verdade, que foi o Bob Singer. Mano, ele foi um puta de um paizão pro Jim e pro Sam, não tem como negar isso. Quem assistiu da terceira temporada aí pra frente sabe o quanto que ele já ajudou eles dois, o quanto que ele já se sacrificou por eles dois, tanto que ele já ensinou pros dois de tudo que eles fizeram, e ele foi ganhando uma importância cada vez maior, esse papel paterno que ele estava fazendo na ausência do John depois da morte dele. Então, por mais que ele não fosse um pai biológico, mas ele pode ser sim considerado um pai adotivo ali, e mano, abraçou o Jim, o Sam de um jeito, colocou na vida dele. Não dá pra entender uma relação diferente se não for pai e filho entre eles. E que inclusive, né, ele, por causa do Jim e do Sam, também se recusou a ir pro céu, queria ficar aqui na Terra porque queria ajudar os meninos ainda. Mesmo depois de morto, ele continuou sendo rabugento, continuou sendo teimoso, só pra poder ficar do lado dos irmãos Winchester, por causa de tudo que ele já fez na série em Supernatural. Ele merece sim estar nessa lista. E eu não coloquei o John porque, se a gente colocar aí, eu gosto muito do John Winchester, mas se a gente colocar aí no quesito pai, ele não foi um pai tão bom assim. Colocou as crianças na estrada a infância inteira, os moleques não tiveram uma infância, não jogaram uma bola. 4 anos, 9 anos já atirava, já sabia que existia um monte de monstro. O pai saía, ficava semanas fora, meses fora, e ele tinha que ficar se virando. Então assim, né, se a gente for colocar aí como pai, ele não foi lá um exemplo paterno tão bom assim pra ser homenageado nesse dia. Mas mesmo assim, John Winchester, um feliz dia dos pais pra você. Mas né, você deixou um pouco a desejar aí. Logo quando a Mary morreu, que os filhos precisavam mais do John, ele acabou abandonando o papel dele de pai e se colocou apenas como marido vingativo, querendo ir atrás do responsável pela morte da ex-mulher. Então, como pai, eu acho que ele deixou um pouco a desejar, e é por isso que eu escolhi o Bob Singer e não o John Winchester. I adopted 2 boys, and they grew up great. They grew up heroes. So you can go to hell! E pra fechar aqui a lista, não poderia ser diferente, um grande pai que eu conheci recentemente aí, em uma série muito nova pra mim, pelo menos, mas que já chegou ao seu final, que é a Siobhan, a Senhora S, lá de Orphan Black. E sim, eu coloquei uma mulher como pai porque ela era uma mãe, mas ela fez muitas vezes o papel de pai pra Sarah e pro Felix. Tudo o que ela fez por eles dois, abandonar toda a vida que ela tinha em Londres, fugir pro Canadá só pra tentar salvar eles, e depois do Canadá pros Estados Unidos, e ficava se mudando e guardava um monte de segredos pra tentar proteger eles, e tudo que ela fez pela Kira também. Então, mano, ela foi um puta de um paizão, representou quando o pai da Sarah e do Felix não estavam presentes, até porque eles eram adotivos, mas enfim, ela fez o papel dos dois e eu tinha que colocar ela nessa lista também, pra poder homenagear todas as mães que também são pais para os seus filhos e para suas filhas. Então, ela representa toda essa força feminina que, mano, rala pra caramba. As mulheres que só fazem o papel de mãe já são fodas. Aí chega a mulher e não suficiente em ser foda, ela quer ser mãe e acaba sendo um pai foda também, ao mesmo tempo para os seus filhos. E a Siobhan, que é a Senhora S, lá de Orphan Black, tá aqui para representar todas essas mulheres que são muito fodas. Mas aí, a todos esses pais que eu citei, aos que eu não citei, aos pais que estão me assistindo, um feliz dia dos pais, um pouco atrasado, porque já faz 2 dias que isso aconteceu, ou mais, se você não tá assistindo esse vídeo no dia do lançamento. Mas um feliz dia dos pais para todos os pais, para todas as mães que também são pais, para todos os pais que são de criação e não pai biológico, porque pai é aquele que cria
e não aquele que faz. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like aqui embaixo, coloca aí nos comentários algum outro pai que eu não comentei aí das séries, ou desses pais que eu citei, qual deles que você mais gosta, qual deles você mais admira, qual deles nem devia estar aqui, eu falei errado. Deixa aqui nos comentários e me segue nas redes sociais que eu vou deixar por aqui, no meu Twitter, no meu Insta, e segue também o Daily Séries lá no Telegram, igual tá aqui, ó, @dailyseries. E eu tinha falado lá nas minhas redes sociais, no Twitter e no Insta, que eu faria um vídeo com meu pai pra esse Dia dos Pais, mas por falta de tempo aí, por causa de agenda, eu não consegui gravar com ele, mas eu vou tentar gravar o mais rápido possível com ele. As perguntas que vocês me mandaram estão todas gravadas e anotadas, e eu vou conseguir gravar esse vídeo com ele. Eu vou fazer esse vídeo um pouquinho atrasado, mas vai sair, não se preocupem. Então é por isso que eu fiz esse vídeo aqui, backup, pra esse Dia dos Pais não passar em branco. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve clicando na bolinha aqui desse lado e continua por aqui assistindo os vídeos que eu vou deixar desse lado aqui. Obrigado por ter assistido mais esse vídeo até o final e até a próxima. Valeu!